E para a nossa meditação de hoje, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Ouça a leitura da palavra de Deus. Portanto, estejam prontos para agir. Continue alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, e assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13, 14, 15 e 16. Irmãos amados, esse texto nos chama a atenção para uma verdade que muitos não querem enxergar. Uma verdade, irmãos, que nós fomos chamados para uma realidade nova, que nós somos chamados para uma vida nova, que nós somos chamados para vivermos uma realidade totalmente diferente do que aquela realidade que nós vemos que este mundo, que essa sociedade tem patrocinado nesses últimos tempos. O Senhor nos diz, irmãos, que nós fomos chamados para fazermos, acima de tudo, a sua vontade. E esse fazer a vontade do Senhor leva-nos a uma obediência total, irmãos. Uma obediência total a Deus. Eu preciso ser totalmente obediente, 100% obediente a Deus. Eu não posso obedecer a Deus em meios termos, eu não posso obedecer a Deus em percentuais, eu não posso obedecer a Deus em 50%, 30%, 60%, 70%, 80%, não. Deus deseja, Deus ordena que eu seja totalmente obediente a Ele, obediente a seus princípios, obediente à sua palavra, obediente àquilo que Ele determina para mim. Irmãos, e quando isso adentra o meu coração, quando essa verdade de Deus, ela toma corpo dentro da minha existência, quando essa verdade do Senhor passa a ser uma verdade também para mim, e é preciso, irmãos, que as verdades de Deus sejam verdades dentro de nosso coração. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra do Senhor é uma verdade imutável, uma verdade que nos foi dada, escrita há praticamente 2000 anos atrás, mas uma verdade que é imutável, uma verdade que há de perdurar pelos séculos dos séculos. Se esse mundo houver o ano 3000, o ano 4000, a palavra de Deus será a mesma. Esse texto será e terá o mesmo poder, a mesma autoridade, porque é o ensinamento de Deus para as nossas vidas. E nós vemos, irmãos, que o Senhor tem uma vontade, o Senhor tem um desejo, o Senhor quer, Ele quer que nós vivamos uma realidade, irmãos, uma realidade que esteja em total acordo com a sua vontade, uma realidade diferente daquilo que nós temos visto nesses últimos tempos. É uma verdade real e cheia do seu santo e bendito poder. Mas essa verdade, para que ela se torne plena em nossa existência, essa verdade para que se torne plena na minha vida, essa verdade para que se torne uma realidade, é necessário que eu mergulhe nas palavras de Deus, que eu mergulhe na palavra do Senhor, que eu mergulhe nos ensinamentos do Senhor, que eu dê lugar ao Espírito Santo de Deus na minha existência. Porque quando eu abro o meu coração para o Senhor, irmão que me ouve, você, meu amado, precisa abrir o teu coração. Irmãzinha preciosa, tu precisas abrir o teu coração, porque é só desta forma, é só quando você abre o teu coração que você receberá verdadeiramente o mover de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor habitará dentro de você, habitará dentro da tua existência, e você passará a ser um templo móvel, uma habitação, uma casa, um santuário do Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso, irmãos,
entender essa verdade do Senhor. E para que essa verdade do Senhor venha realmente a tornar-se poderosa na minha vida, eu tenho que tornar-me obediente aos princípios do Senhor. Obediente à vontade de Deus. Como eu disse antes, irmãos, uma meia obediência não serve para Deus. Essa obediência total, essa obediência real, essa obediência verdadeira, leva-me a praticar a vontade de Deus. Essa obediência total, irmãos, essa obediência real, verdadeira, leva-me a colocar em prática em minha vida a vontade de Deus. E eu passo a não viver mais a minha vontade, mas a viver a vontade do Senhor na minha existência. E quando Deus se manifesta de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, quando nós abrimos o nosso coração, Ele nos dá horizontes diferentes, Ele nos dá objetivos diferentes, Ele nos envia, meu irmão, Ele te capacita, te enche de poder, de autoridade e te envia. Não para que você seja mais um nesse mundo, mais um membro de igreja, mais um apóstolo, mais um pastor, mais um presbítero, mais um diácono, outra coisa qualquer, enfim, não para que seja isso, mas Ele te envia como referencial, irmãos, referencial de santidade, referencial de poder, referencial de autoridade, referencial da sua palavra, porque você vai, irmãos, como o Senhor Deus quer. E esse, irmãos, ir como Deus quer, é representar a Cristo Jesus. Porque tornamo-nos imitadores de Cristo. Tornamo-nos imitadores, pessoas que imitam Cristo não apenas na teoria, mas pessoas que imitam Cristo de uma forma verdadeira, de uma forma verídica, de uma forma, irmãos, a que as nossas ações, aquilo que nós fazemos, venham à existência como manifestação da graça de Deus na nossa vida. Irmãos, nós precisamos rever conceitos. Nós precisamos rever alguns pontos da nossa vida. Analisarmos, irmãos, se realmente estamos vivendo Deus continuamente. Ouça o que diz a palavra. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Deus. E não deixe que a tua vida seja dominada por aqueles desejos que você tinha quando ainda era ignorante. Amém? Agora eu vou ler a palavra da forma que está escrita. O versículo 14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Oh, meu Deus amado. Meus irmãos, o que é que tem norteado a nossa vida? Analisa um pouco. Pode parar, pode pensar, irmãos. O que é que tem norteado a tua vida? Será que você tem vivido realmente uma nova vida? Será que você tem vivido uma nova realidade, amado? A obediência que Deus exige da gente leva-nos para uma nova realidade. Leva-nos para uma realidade diferente daquela que tínhamos nos dias da ignorância. Dias da ignorância são aqueles dias nos quais nós não conhecíamos Deus verdadeiramente. Talvez até de ouvir falar, de ser membro de igreja, de frequentar cultos, enfim, essas coisas todas, mas não tinham contato assim direto com Deus. Olha, direto com Deus. Esses são os dias da ignorância, dias em que você vivia segundo o parecer da carne, segundo o desejo da carne, segundo aquilo que a carne ditava. A carne falava para você uma situação, você, opa, essa mesmo que é a correta. A carne apontava outro caminho para você, epa, esse é o bom. A sociedade mostrava uma coisa para você, você ia junto. Enfim, era uma pessoa totalmente levada pela situação, levada pelo momento, levado acima de tudo pelas armações do capeta, pelas estratégias de Satanás.
Eis aí o tempo da ignorância, eis aí o tempo em que as pessoas eram escravizadas, estavam escravizadas pelo diabo. Eis aí o tempo da ignorância, escravos do capeta, escravos do cão, e satisfaziam com seus atos e ações a vontade do diabo. Satisfaziam o diabo com seus atos e ações. E eu quero dizer para vocês que muitos pensam que para agradar Satanás tu precisas ir lá num local onde faz um culto daqueles muito bravos, não é? Matar uma galinha, um bode, sei lá o quê. Talvez você ache que para satisfazer Satanás, tu precisa ser um cara extremamente ruim. Um cara ruim, ruim de dar dó. Talvez você ache, talvez você conclua que para satisfazer a vontade de Satanás, tu precisas andar, sei lá onde, em companhias de pessoas ruins, vivendo uma situação daquela terrível. Eu quero falar para você, apenas o fato de você não fazer a vontade do Senhor, não ser obediente a Deus, já é o suficiente para o capeta, se possível, claro, alegrar-se lá onde ele está, com mais uma alma que ele tem do seu lado. Só isso, irmãos. Você não precisa fazer coisas mirabolantes. Você não precisa frequentar um culto pagão. Você não precisa frequentar, enfim, rituais macabros. Você não precisa fazer coisas terríveis para que o diabo se satisfaça com você, esteja alegre com você, esteja satisfeito com você. Não, apenas o fato, irmãos, de você ainda viver as mesmas práticas, até inocentes talvez, lá dos dias da ignorância, já é o suficiente para te amarrar no passado, te amarrar a ele e fazer você pecar contra Deus. Irmãos, ou amados que me ouvem, presta atenção, irmãos. A vida espiritual, ela é muito sensível. A vida espiritual é muito intensa. E você nunca tem um ponto isento. Ah, esse ponto aqui é o isento, não é? Opa, esse ponto aqui eu posso ficar nesse lugar, que aqui é isento. Não estou com Deus, também não estou com o capeta, estou aqui sozinho, só eu. Não existe isso, irmãos. Não existe esse ponto isento. Esse ponto neutro. Não existe esse local neutro. A tua vida, ela é sempre regida pelo mundo espiritual. Se você vive a obediência no Senhor, se você abandonou as velhas práticas, se você se arrependeu dos teus pecados, confessou os teus pecados, passou pelas águas, encheu-se do Espírito Santo de Deus, vive na prática do Evangelho, na ministração da palavra, na divulgação do Santo Evangelho, cumprindo o ID de Deus, com certeza, meu irmão, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que está de bem com Deus, é uma pessoa que vive a verdade do Senhor. No entanto, para que você esteja com o capeta, não precisa fazer muita coisa, é só você sentar no teu sofá, no sofá do papai, na tua cadeirinha de assistir novela e ficar ali numa boa, sem nada a fazer, ou subir no alto de um monte e fazer uma casinha lá no local mais ermo possível, lá no lugar de difícil acesso, e ficar lá sozinho, sem nada a fazer. Você já está satisfazendo o capeta, já está satisfazendo o cão. Entenda isso, meu amado, entenda isso. Se você quer viver Deus, se você quer viver a verdade do Senhor, é indispensável que haja uma obediência que te tira das práticas antigas, que te separa, que te quebra, quebra também as cadeias do maligno, quebra a tua vontade, claro, trazendo a tua vontade cativa à vontade do Espírito Santo, quebra a tua carne e traz cativa a vontade do Espírito Santo e também te liberta, quebrando assim o jugo, as cadeias, as prisões de Satanás na tua existência. Quando você toma essa decisão na tua vida, quando você abraça Deus de uma forma tão verdadeira, tão real, tão poderosa, meu amado, nós vamos viver uma realidade diferente. Nós vamos viver uma realidade que vai agradar ao Senhor. Aquele que nos chamou será e estará feliz com a nossa vida. Aí sim, irmãos,
as portas do céu se abrirá sobre a minha existência, sobre a tua existência, abrirá sobre a nossa existência, e aqueles que são de Deus serão abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Serão tomados de uma forma tão intensa, tão poderosa, que farão aquilo que os apóstolos fizeram, farão aquilo que Cristo fez, e obras maiores poderão fazer, porque o próprio Cristo testifica a respeito disso. Mas para que você consiga isto, para que você tenha esse êxito, tem que santificar a vida. Nós não podemos, amados, vivermos como nos dias da ignorância. Não podemos viver. Nós precisamos fazer um upgrade da nossa existência. Fazemos um up da nossa existência. Precisamos fazer um up, irmãos. Precisamos conferir a nossa situação de vida. E nesses últimos tempos, amados, temos visto uma série de pessoas que estão vivendo o meio termo. Como se o meio termo fosse um local neutro, fosse um local isento da presença do inimigo. São aquelas pessoas, irmãos, que estão dentro de uma igreja, que estão se envolvendo muitas vezes com o evangelho, se envolvendo com a entidade religiosa, até fazem boas ações, enfim, mas não conseguem deixar o pecado, querem viver, querem conciliar, eles querem conciliar uma vida com Cristo Jesus, uma vida semelhante àquela que tinham nos dias da ignorância. Quer conciliar essas vidas, meus amados. E muitos têm se agradado disso, porque hoje, amados, nós temos vivido dias em que se agradam gregos e troianos. Oh, meu Senhor Jesus, misericórdia. Nós encontramos hoje a igreja pronta para satisfazer a gregos e a troianos, ou seja, você não mais precisa viver da forma que o Senhor determina na sua palavra, mas se você cumprir alguns rituais, se você cumprir algumas ordenanças, se você cumprir alguns dogmas, se você observar algumas orientações dos líderes, é o suficiente para que você alcance os céus. É uma forma nova de indulgência, uma forma moderna de indulgências, aquilo que justifica, aquelas ações que justificam teus atos. Você consegue, meu irmão, através de algumas situações, através de algumas ações, a presença de Deus na tua existência, como se fosse possível isso. É o velho e antigo engano de Satanás que tem adentrado aos corações de muitos líderes. As velhas práticas, as coisas do tempo da ignorância, essas continuam ativas na vida de muitos. Continuam ali vivas na vida de muitos. São pessoas, meus amados, que querem servir a Deus, mas não querem abrir mão dos seus desejos, que querem ir para o céu, mas não querem abandonar aquilo que a palavra de Deus diz que é condenado, que é santificado ao inimigo, que é sacrificado ao maligno. Não querem abandonar esses atos, mas querem viver uma vida com Deus. Eu quero falar para você que à luz da palavra de Deus é impossível. À luz da Bíblia, é impossível que haja essa associação. O Senhor não se associa com aquilo que é impuro. Que unidade, que união, que comunhão pode existir entre trevas e luz, luz e trevas? Quero falar para vocês que ambas são inimigas. Quando há luz, não existe trevas. Quando você acende a luz, por exemplo, do teu quarto, numa noite, as trevas são dissipadas. Mas quando você apaga a luz, as trevas tomam todo aquele ambiente e você não consegue mais enxergar nada. É isto que a palavra nos diz, irmãos. Não pode existir unidade, não pode existir comunhão entre luz e trevas. Ou você opta por Deus, ou você opta em agradar ao Senhor, em obedecer ao Todo-Poderoso com todas as forças do teu ser, vivendo Deus, ou as trevas hão de tomar toda a tua vida. É uma ou outra. São posições radicais, tomada de posições radicais. Quando você acende a luz, trevas acabam. Quando você apaga a luz, trevas existem. É uma coisa ou outra.
Mas nós, irmãos, que queremos satisfazer o Senhor, nós que queremos fazer a vontade de Deus, nós que queremos viver Deus em nossas vidas, nós que queremos obedecer ao Senhor acima de todas as coisas, nós sim procuramos ser santos, amados. Vamos procurar desenvolver uma vida santa, porque Deus deseja que nós sejamos santos. No versículo 16 de 1 Pedro capítulo 1, nos diz: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, eis aí o que Deus deseja de mim e de você. O interessante, irmãos, que isso aqui é um mandamento de Deus. É um mandamento do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Não é algo facultativo. Opa, eu posso ser santo. Eu posso não ser santo. Não, Deus exige de você santidade. É a santidade, irmãos, que entra como luz no quarto da tua existência. É a santidade que entra como claridade na tua vida. É a santidade que te leva a abandonar os pecados dos dias da ignorância. Talvez o pecado da mentira, esse pecado maldito que persiste na vida de tantos. Tantas pessoas que estão dentro das igrejas, mas que são mentirosos, são falsos. É o pecado, irmãos, da sensualidade, os pecados do erotismo, os pecados relacionados à pornografia, os pecados relacionados à área da sexualidade. São os pecados, irmãos, do meio social, em querer mostrar aquilo que você não é, ou seja, a vaidade. É a vaidade, irmãos, que há dentro dos corações. Meu Deus, quanta gente cheia de vaidade nesses últimos tempos. E a vaidade, ela é tão intensa nesses últimos tempos, que tem levado as pessoas a desejarem ardentemente se mostrarem como aqueles que estão ainda nos dias da ignorância. É esta vaidade que leva as pessoas a assemelhar-se àqueles que vivem como nos dias da ignorância. Como aqueles que vivem nos dias da ignorância. Nós temos visto isso com tanta intensidade hoje nas igrejas. As pessoas que querem ser, irmãos, iguais àqueles que vivem no pecado. Nós vemos o pecado da ambição. Meu Deus, quanta ambição! A ambição maldita que leva as pessoas a ofertarem, leva as pessoas a dizimarem, leva as pessoas a fazerem um tanto de coisa, não porque amam a Deus, não porque tem satisfação, tem prazer, tem alegria em Deus, mas porque, meu irmão, querem receber do Senhor. São interesseiros. Se você é um desses interesseiros, tu precisa mudar de vida. Ah, Elias Oliveira, eu oferto na igreja. Mas eu oferto porque o pastor disse que eu vou ficar milionário, que eu vou ter isso, vou ter aquilo. Muda de vida, meu irmão. Precisa santificar a tua vida. Precisas abandonar o pecado da ambição. Tu precisas ser semelhante a Cristo Jesus, que tinha uma só missão, se assim podemos dizer, se assim podemos afirmar, que seja também a nossa ambição, que era manifestar o poder de Deus, que era manifestar a glória do Senhor. Essa ambição, se assim podemos mais uma vez colocar, que essa ambição que o levou à cruz, porque Ele nos amou de uma forma tão intensa, tão poderosa, que o seu coração ardia pela manifestação da palavra de Deus, para que a palavra de Deus alcançasse o maior número de pessoas. É isso que deve mover a nossa vida, amados. Esse tipo de sentimento, esse tipo de desejo, esse tipo de ardor, de satisfação, que nos leva, meu amado, a nos consumir na obra. E eu quero falar que isso não é só para pastor, isso é para você que me ouve. O Senhor nos diz na sua palavra: sede santos porque eu sou santo. Sede santos, meu irmão. Ser santo, amado, é abandonar as coisas do capeta, é abandonar aquilo que satisfaz a carne, é abandonar aquilo que não é de Deus. Oh, Senhor, é tão simples. Ser santo é ser separado. Separado de quê? Separado do pecado, separado daquilo que não procede de Deus. E nós vivemos, irmãos, num mundo que a Bíblia nos afirma com todas as letras, que esse mundo jaz, está nas mãos do diabo. E nós vemos isso facilmente.
Quando você liga uma televisão, por exemplo, são tantas mortes, tantas barbaridades, tanta destruição, tantos males, doenças, enfermidades, problemas, dificuldades, suicídios. Só problemas, só problemas. Isso é em decorrência, amados, da situação deste mundo doente. Desse mundo, meu irmão, que está numa situação terrível, porque ele é dominado pelo capeta. E o capeta não quer o bem de nada. O capeta quer destruir. E ele favorece, ele oferece situações para que o homem se destrua. E cada dia mais. Vemos, por exemplo, o avanço da droga incontrolável. Meu Deus! Tantas ações, tanto combate às drogas. Mas a cada dia que passa, esse mal se alastra como um câncer no meio da sociedade. Nas cidades pequenininhas como a minha, ou nas cidades gigantescas, nas metrópoles, nós vemos que as drogas entram e destroem a vida das pessoas. Sabe o que é isso? É a prisão do diabo. Mas nós, irmãos, não podemos ficar quieto esperando que esse mundo acabe, não, porque o Senhor nos chamou para sermos santos, e quando nós nos tornamos santos, amados, quando nós nos tornamos santos da forma que Deus quer, da forma que Deus deseja, seremos instrumentos úteis, e eu quero falar para você, que esse mundo talvez não tenha solução, porque tá aí, mas se você santificar a tua vida, tu serás usado por Deus de uma forma tão intensa, de uma forma tão extraordinária, tão magnífica, que muitos que hoje são escravos do capeta, destruídos porque estão ainda nos dias da ignorância, tal qual você esteve um tempo atrás, muitos serão libertos. E é isso que Deus quer. É a libertação destes homens que estão vivendo o pecado, que estão mergulhados no pecado. Portanto, irmãos, a santificação, amado, é o início para que Deus venha agir de uma forma intensa, poderosa em nossas vidas. E como é que você santifica a tua vida? Ô, Elias Oliveira, o que é santificação? Como eu posso santificar a minha vida? Simples, amados, simples. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame a Deus com todas as forças do teu ser. Mergulhe na palavra de Deus, nas orações, na busca constante pelo poder de Deus. Isso se faz orando, jejuando, lendo a palavra, se preparando, dizendo não para a carne, dizendo não para o pecado, dizendo não para Satanás, dizendo não para aquilo que é do diabo, e vivendo uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer. Eis aí, irmãos, é simples assim. A santificação não é nada de complexo, é algo extremamente simples, é apenas uma tomada de posição com Deus. Quando você toma uma atitude, toma um posicionamento com Deus, o Senhor vem, Ele move de uma forma intensa, maravilhosa na tua vida, muda a tua sorte, te enche o coração e te faz transbordar como águas, como águas. E são essas águas, irmãos, que devem jorrar de você, que devem transbordar na tua vida, que são as águas do Espírito. Essas águas é o poder que o Espírito Santo nos dá para testemunhar. É o poder que o Espírito Santo nos dá para ir, para pregarmos a palavra. É o poder que o Espírito Santo nos dá para ir, para manifestar a glória do Senhor. É o poder que o Espírito Santo nos dá para levar a palavra de salvação. E desta forma, eu faço a minha parte, você faz a tua parte, e juntos nós vamos tocar neste mundo, nós vamos tocar nesse mundo, trazendo vida a este mundo que hoje agoniza na hora da morte. E nós vamos trazer vida a este mundo. Nós vamos tirar as pessoas, sermos instrumentos para afastarmos as pessoas deste mundo maldito, desse mundo de pecado, deste mundo que é totalmente dominado pelo capeta. Mas tu precisas, irmãos, se predispor a amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa ter no teu coração o desejo de amar o Senhor acima de todas as coisas. E, claro, colocar a tua vida à disposição do Senhor. Porque Deus só age em vidas que se colocam à disposição. Irmãos,
Nós não podemos ficar esperando mais. Tem muita gente, irmãos, que estão na igreja, muitos estão na igreja, ali, só contemplando. E contempla, e contempla, e contempla, e contempla. Cuidado para você, na contemplação, não dormir e perder a presença de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que estão contemplando tanto, contemplam tanto e nada faz. Aquela contemplação traz um sono mortal para a vida das pessoas. E a pessoa vai caindo ali, vai caindo naquele comodismo maldito, naquele comodismo do diabo. E a pessoa se aprisiona, se deixa aprisionar pelo maligno. E ela fica ali o resto da vida, sem nada fazer, sem nenhuma preocupação, mas também sem experimentar Deus, sem viver Deus na sua vida, sem viver vontade do Senhor, porque torna-se o chamado crente carnal. E eu quero falar para você com a propriedade da palavra que crente carnal não vai para o céu. Porque a carne produz o pecado. Ela está em guerra contra o Espírito Santo de Deus, contra o Espírito de Deus. A carne deseja só aquilo que não presta, aquilo que é do diabo. Eis aí a recompensa. A recompensa é o afastamento de Deus. E aqueles que estão afastados do Senhor, irmãos, não importa em qual igreja estejam membrados, mas com certeza não estão membrados, não possuem seu nome escrito no reino dos céus, no livro da vida. Cuidado, esteja atento, ouça a palavra de Deus, dá um pulo dessa cadeira, acorda, vivente, acorda em nome do Senhor, vai lá, faça alguma coisa para o Senhor, muda de vida, muda de conceito. Nós precisamos sarar este mundo com a pregação do Evangelho Santo de Deus. Nós temos visto, irmãos, as pregações catastróficas, que só prega coisa ruim, só prega o mal. Eu quero falar para você, realmente o mundo está numa situação, talvez sem volta, claro, mas nós não podemos nos conformar com a vitória de Satanás, não, de forma alguma. Eu tenho que dar o meu sangue, eu tenho que dar a minha vida, como Jesus deu a vida dele, para que o próximo, para que meu próximo tenha a experiência de conhecer a Deus. Eu não posso ficar esperando, meu irmão. Eu preciso fazer por onde? E eu quero falar para você que tu serás cobrado se não o fizer. O Senhor há de cobrar o sangue da mão do inocente, o sangue da mão daqueles que estavam em pecado, inocente porque não conheciam a Deus, que estavam no pecado, e você não foi lá e falou para o cara, você está em pecado, muda de vida. Ezequiel nos afirma que o Senhor há de cobrar o sangue. Está escrito em Ezequiel. Portanto, irmãos, vamos tomar uma posição, vamos nos levantar, vamos sair desse comodismo, abandonar os pecados do tempo da ignorância, vamos tomar posição com o Senhor, vida de santidade, de retidão, e vamos para o campo, porque o campo carece que a palavra de Deus seja pregada. Você não pode ficar esperando apenas que os outros façam, faça você também aquilo que Deus quer. É tua obrigação, de uma forma pessoal, obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor na tua existência. Nós lemos para você 1 Pedro, capítulo 1, do versículos 14 até o 16, que nos diz: sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração, que a palavra de Deus adentre a tua vida, vá no cerne da tua alma, e que você seja desperta para entregar por completo a tua vida ao Senhor e fazer que a vontade de Deus se manifeste na tua existência. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe e que encha os vossos corações do desejo ardente que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Um abraço a vocês.